Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Basílio e eu sou engenheiro de desenvolvimento, trabalho aqui na Alemanha desde 2016 na área automotiva. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre Fórmula 1. Eu abri para vocês aí para perguntas mais uma vez, para saber que vídeo vocês queriam assistir aqui no canal. E um seguidor me perguntou por que os carros de Fórmula 1 têm a parte traseira mais alta do que a parte dianteira, no que diz respeito à altura em relação ao solo. Como eu sei que vocês adoram esses vídeos de Fórmula 1, eu resolvi pegar essa sugestão aí e fazer um vídeo sobre isso. Mas antes de mais nada, estou deixando aqui minhas redes sociais, ó, Facebook, Instagram. Me segue lá para vocês fazerem mais perguntas para mim, gerar mais vídeos e eu ficar mais animado para fazer vídeos aqui para vocês, beleza? Então vamos fazer o seguinte, depois da minha vinheta eu vou falar um pouquinho sobre a altura dos carros de Fórmula 1. Bom, galera, estamos de volta para responder a pergunta por que os carros de Fórmula 1 têm a parte traseira mais alta do que a dianteira em relação ao chão. Eu não me lembro quem foi que fez essa pergunta, mas se você, seguidor, que fez essa pergunta para mim, estiver assistindo esse vídeo, comenta aqui embaixo que eu vou dar os créditos para você e agradecer pela ótima sugestão que você me deu, beleza? Mas é o seguinte, vamos imaginar, antes de pensar em qualquer coisa mirabolante, o seguinte. A gente tem basicamente os geradores de downforce do carro, são a asa dianteira, a asa traseira e o difusor, que é o cara que fica ali embaixo na traseira do carro. Se a gente pensar que a asa traseira gera muito mais downforce que a asa dianteira, quando você está na velocidade final do carro, a pressão sobre a parte de trás do carro é muito maior do que a pressão sobre a parte da frente. Isso na esmagadora maioria das vezes. Óbvio que existem exceções, como Monza, por exemplo, que você corre praticamente sem asa traseira, então essa diferença é menos gritante. Mas enfim, se você tem um esforço maior na traseira do carro do que na dianteira, é natural supor que a suspensão traseira vai ser mais comprimida do que a dianteira. E aí você tem basicamente duas opções. Ou você coloca uma mola mais dura, o que vai prejudicar a sua dinâmica, vai trazer efeitos que talvez você não deseje, ou você aumenta a altura do carro, que de certa forma também prejudica a sua dinâmica, você está aumentando ali o centro de gravidade um pouquinho, você está dando um pouco mais de curso de suspensão. Como eu falo para vocês em todos os vídeos aqui, sempre que você faz uma modificação num carro, você ganha coisas e você perde coisas. Isso acontece sempre. A decisão do engenheiro de falar, ah não, é melhor a gente enrijecer a mola, ou é melhor a gente deixar a traseira mais alta, depende da pista que você está andando. Às vezes, ou na grande maioria delas, se você anda com a mola mais dura e com a traseira baixa, pode ainda acontecer do fundo do carro bater no chão. E isso na corrida de Fórmula 1, por exemplo, é muito ruim. Primeiro que você prejudica a aerodinâmica, e segundo que você tem um desgaste máximo daquele fundo ali do carro que é de madeira. Então você pode infringir o regulamento se você não tivesse esse movimento de suspensão bem calibrado aí e ficar batendo no chão. Aí você vai dizer para mim, não, se eu colocar uma mola dura pra cacete, eu vou evitar que o carro mexa o tanto que ele tinha que mexer para bater no chão, sei quais são minhas forças máximas, e aí eu consigo fazer com que o carro não bata o fundo no chão. Sim, você consegue, mas como eu falei, uma mola muito rígida na parte de trás vai alterar totalmente o comportamento desse carro em curva. Na grande maioria das vezes, os engenheiros optam por levantar a traseira do carro e quando você tiver com esse downforce todo, evitar que ele bata no chão, simplesmente dando um curso maior à suspensão, do que enrijecendo a mola e prejudicando um pouco essa dinâmica aí de suspensão. Mas enfim, esse é um dos motivos, mas não o principal motivo da gente ter a traseira do carro de Fórmula 1 mais alta. Seguinte, esse negócio é tão importante, tão relevante para o downforce, que tem um nome, se chama ângulo de rake. Se você tem a traseira mais alta que a dianteira, a gente tem um rake positivo. E se você tem, ao contrário, a traseira mais baixa, a gente chama de rake negativo. Por que isso é importante? Eu já falei para vocês que na traseira do carro tem dois elementos aerodinâmicos muito importantes. O primeiro é a asa e o outro deles é o difusor. E é esse cara que é influenciado pela altura do eixo traseiro. Então vamos lá, aula de aerodinâmica básica número 1 para vocês. A gente considera nesse meio sempre que a saída do difusor, ou seja, lá no final da traseira do carro, tem pressão atmosférica, ou seja, a pressão que você tem lá é igual à pressão que está no ambiente. Se você aumenta um pouco esse gap entre o fundo do carro e o asfalto, você faz com que o ar flua ali numa pressão menor. Ou seja, no final do difusor você não vai mudar nada, mas no meio do difusor, no fundo do carro, você vai ter uma redução de pressão. E a gente sabe que o downforce, o que é? É a diferença entre a pressão em cima do carro e a pressão embaixo. Então, quando você levanta a traseira, a pressão do carro em cima aumenta um pouco com esse ângulo de rake e a pressão embaixo, no meio do difusor, diminui. E aí você ganha mais pressão aerodinâmica no final das contas. Aí você vai falar para mim, ah, Rafael, se isso é sempre assim, por que todo mundo não corre com a traseira lá em cima para ganhar mais pressão aerodinâmica, se isso vai te dar mais downforce? Aí a gente volta lá para aquele negócio que eu falei de novo. Sempre que você mexe no seu carro, você ganha uma coisa e você perde outra.
O que é básico e elementar supor? Se você levanta a traseira, como eu já até falei no começo do vídeo, o centro de gravidade do carro também vai ficar mais alto. Isso é uma piora dinâmica, digamos assim. Existe também uma piora aerodinâmica. O que acontece? Apesar de você fazer isso e ganhar downforce, quando você inclina o carro, você aumenta a área frontal dele. Eu já falei aqui numa dessas aulas aí, por aí afora, que a pressão aerodinâmica e também o arrasto dependem da área frontal de alguma coisa. Então, se você aumenta a área frontal do carro, ao mesmo tempo que você aumenta o downforce, você aumenta o arrasto. Então, não adianta nada você ter mais pressão, mas você não tem força suficiente para vencer essa resistência aerodinâmica. Então, é sempre uma pesagem aí que o engenheiro faz. O que é melhor? Eu inclinar um pouco mais o carro e ganhar a pressão, ou eu deixar ele um pouco mais igual e conseguir acelerar um pouco mais na reta? Enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos essa relação aí entre a altura da frente e da traseira do carro. Se vocês não entenderam, deixa aqui nos comentários que eu respondo para vocês, ou vocês podem me perguntar direto lá no Instagram e no Facebook, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço aí e até semana que vem.